Aí, terceira aí. Parece que a vida de Tarcísio não vai ser fácil daqui para frente no quesito disputa presidencial. Saiu uma pesquisa mostrando que caso Bolsonaro esteja inelegível em 2026, Pablo Marçal ficará à frente de Tarcísio, na opinião do eleitorado. Queria muito saber a sua análise. O que o senhor achou dessa pesquisa Quest divulgada Da nesse final de pesquisa? semana, que trouxe muita empolgação aí para Pablo Marçal, que já se lançou para 2026, ele aparecendo à frente de Tarcísio. Qual é a sua análise? A pesquisa é desonesta, e eu digo por quê. Ela foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, onde o Pablo Marçal tinha toda a atenção, certo, da campanha de São Paulo. Outra, uma pesquisa honesta tem que fazer em dois aspectos. Primeiro, um com o nome de Bolsonaro e outro sem o nome de Bolsonaro. Por que estou falando isso? Porque quem vai determinar, de fato, a inegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O TSE deu, mas o processo está na mão de Fux, que vai para o plenário. Então, como é que se faz uma pesquisa de presidente da República, onde, no meio de uma campanha acirrada, onde o cara está em evidência, porque pode ver lá, a pesquisa foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, uma semana antes. Eu quero ver agora, depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui, ó, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Olha só, Marçal iria para o segundo turno com Lula deixando Tarcísio para trás, diz Quest. A pesquisa foi feita antes do primeiro turno das eleições municipais e cogita um cenário de eleição presidencial hoje. Então tá aí para você ver, né, que o presidente Jair Bolsonaro tem ainda possibilidade, até porque o presidente do TSE, se eu não estou enganado, vai ser o Nunes Marques e o André Mendonça vai ser o vice, ou vice-versa, alguma coisa nesse sentido aí, que fugiu aqui agora. Aliás, comenta aí se você puder me corrigir. E aí parece que o Pablo Marçal foi colocado aí, ó, como o cara que vai para o segundo turno com o Luizinho Inácio da Silva Sauro, ele mesmo. Luiz dos Impostos, o Luiz do Taxade, aquele que prometeu que não iria foder com a vida do MEI, aquele que prometeu que não ia aumentar impostos e tá fazendo exatamente isso. Aumentou tudo, taxou até as blusinhas da Shopee, ou seja, você perdeu o seu poder de compra, que já não era muito, já não era grande agora, então praticamente não, inexiste, né, o seu poder de compra, você não pode comprar mais nada. Acabou aí o carrinho do supermercado, você vai lá com R$ 100, em vez de você encher o carrinho, você enche não enche uma sacola, na verdade, não é que enche, não enche uma sacola. Então esse é o Brasil do molusco. E apesar de eu estar de vermelho aqui, considere este um vermelho republicano, tá? Fazendo alusão aí à campanha de Donald Trump, que vai vencer a eleição nos States e com certeza vai botar os comunistas democratas no seu devido lugar. Agora o Pablo Marçal
Aí, terceira aí. Vai ser o candidato à presidência da direita no segundo turno em 2026? Pretende realmente ser presidente um dia? Eu vou ser presidente do Brasil quando eu tiver todos os cabelos brancos. E até lá eu vou formar a maior quantidade de gente com mentalidade correta para mudar esse país. Não estou apavorado, não funciona desse jeito. Não adianta sonhar com isso. O que eu quero é colocar... Nós temos 70 mil cargos públicos por eleição. De vereador, todos que você conhece. São 70 mil mais ou menos. Eu quero ser marcado na história como o cara que jogou para fora todo político de baixa qualidade. Vou te dar um exemplo. Você pega um cara bom igual o Tarcísio. O Tarcísio não nasceu para ser político. Ele foi colocado por Deus para ser político. As pessoas não entendem isso. Ele não faz força. Ele não virou ministro porque ele procurou com politicagem. Ele virou ministro. O Bolsonaro viu nele alguma coisa e falou: não, você vai ser o governador de São Paulo. Ele não queria ser governador de São Paulo. E corre o risco, se o Bolsonaro não voltar, dele ser presidente do Brasil sem querer ser presidente do Brasil. Eu curto demais o Tarcísio por isso, porque ele não tem ambição pelo poder. Mas ele é um de nós que tem obsessão pelo Brasil, é diferente. Esse Tarcísio, que é nosso governador atual, ele poderia estar ganhando 500 mil reais por mês em qualquer grande empresa privada, sim ou não? Sim. Aí o cara ganha 20 e poucos mil líquido para ficar aguentando esse tanto de coisa. Isso é um chamado, cara. Hoje nós temos as piores espécies de pessoas governando a máquina pública nossa. Todo esse dinheiro que a gente move no país, que é mais de 10 trilhões, por gente altamente incapacitada. E você sabe o que é a melhor parte? Eu asseguro para todo mundo que está assistindo, 50% do dinheiro público é desviado. 50%. Com morosidade, com desvio literal. Aí eu pergunto, os políticos estão fazendo o que com esse dinheiro? Você vai assustar, ô Perini. Os políticos não estão gastando esse dinheiro para comprar iate. Eles não estão gastando nem para desfrutar, não. É só para reeleger os vagabundos. A maioria dos caras que desviam os dinheiros públicos, eles não fazem isso para comprar uma fazenda e tirar leite, não. Eles fazem isso para continuar perpetuando o poder. É uma doença nesses caras. Eles têm ambição pelo poder. Tem dois tipos de poder, o verbo e o substantivo. Quando a pessoa fala, eu posso, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu tenho que treinar, ganhar energia para isso. E tem o verbo, o poder substantivo. Eu tenho um poder, quem tem um poder tem um resultado. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não consigo hoje cortar isso aí sem a ajuda do povo. Eu não consigo administrar a máquina de São Paulo sem a ajuda do povo. Eu preciso de Deus, eu já estou com ele, agora eu preciso do povo. O povo tem que descobrir meu coração e o que eu estou disposto a fazer. E o que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro, que andou fazendo live aí, detonando o Pablo Marçal, jogando algumas indiretas e algumas falsas acusações, famosas fake news, para cima do candidato do PRDB à Prefeitura de São Paulo? Alguém está falando ali, que está querendo votar no Boulos por causa da sacanagem que o Bolsonaro fez comigo. Não faça isso. Não faça isso. Eu jamais votarei em Boulos. Tá? Uma coisa é eu não declarar apoio pessoal para um cara que, de fato, não merece meu respeito. Outra coisa é você implicar e querer fazer doideira. Não faz isso, não. Tá? Se você quer meu conselho, eu jamais votaria no PT, em PSOL e esse tipo de povo. Tá bom? Relaxa. Meus amigos, eu quero saber a sua opinião. Deixa no comentário aí. O que vai acontecer com o Tarcísio, que está apoiando, sim, o PSD, tá apoiando ali o Ricardo Nunes do MDB, mas que está sendo apoiado pelo Kassab, que está apoiando o Tarcísio, que andou de mãos dadas com Alexandre de Moraes. Não era o Marçal traidor da direita. De Jair E agora? Bolsonaro, que se considera, e talvez seja mesmo, o principal responsável pela eleição de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo. Afinal de contas, olha como eles vêm conversando, olha, um pega no braço do outro, vão trocando ideias, Tarcísio Gomes de Freitas morrendo de rir, enfim. Que não sofre processo de impeachment porque Rodrigo Pacheco do PSD, partido do Rodrigo Kassab. O pessoal fala, por que você mantém o Kassab no governo? Né? A direita reclama muito comigo. Você tinha que ter mandado o cara embora. Eu tenho um governo federal do PT. Então, se o presidente da República fosse o Bolsonaro, minha vida era outra. Eu tenho um cara aqui que funciona como um para-raio. É uma contenção às investidas que eu recebo de lá. Sim. E mais ou menos quando eu preciso de um bloqueio, está aqui uma pessoa que faz esse bloqueio para mim. Então é uma questão de sobrevivência. Né? É uma questão de estratégia. E às vezes as pessoas não fazem essa leitura.
Porque tá todo mundo muito de saco cheio, tá todo mundo muito emocionado. Agora, tem hora que você tem que ser extremamente frio, Político, extremamente racional. E outra coisa, tem uma preocupação que eu tenho. Quem eu não quero de jeito nenhum na Prefeitura de São Paulo, que seria, já viu aquele, deve ser do tempo de vocês, Jogo da Vida. Sim. Sim. Da Estrela. Joguei muito isso. Jogo da Vida também. Aí você tinha lá o jogo de tabuleiro, você tinha uma roleta, né? Tal. Pegava o carrinho. Você receba dividendos, ande 5 casas. Você ganhou na loteria, ande 2 casas. Você bateu o carro, volte para o início, volte 10 casas. O Boulos é voltar 10 casas. Porque ele, pelos compromissos que ele tem com os grupos que ele tem, e pela cabeça dele, ele é incapaz de fazer um bom trabalho de ordem pública. Então, tudo que a gente está construindo na cidade vai por água abaixo com ele. Eu tenho muito medo, aliás. Então, eu diria que isso não é nem a incerteza. Aqui é certeza também. É certeza de dar errado. Só que eu sou um cara que sou movido por números. Eu sou o cara que leio 5 pesquisas, 3 trackings todos os dias. Eu fico lá, vendo número, vendo número, vendo número, vendo número. O que eu estou vendo? Que num confronto Boulos-Marçal, o Boulos tem levado vantagem. Isso me assusta muito no segundo turno, o turno. senhor diz, né, Tarcísio? E aí, mais uma vez, eu sou levado a pegar o caminho da segurança, porque eu não quero a esquerda. Isso para mim é muito dramático até. Isso para mim é muito sério. O Boulos é o maior risco hoje para São Paulo, na sua opinião, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É andar muitas casas para trás. Então, nós já tivemos esse exemplo na cidade de São Paulo. Gestão Haddad. Quanto São Paulo andou para trás? Marta Suplicy. Mas São Paulo andou muito para trás. Muito para trás. Olha a desordem urbana. Não coloca o processo de impeachment em votação. Tarcísio, como é que você manda um caô desse de que tua aliança com o Kassab é porque o Lula é presidente, tua aliança com o PSD, inclusive com o teu vice, veio no primeiro turno das eleições? Do que você está falando? Você fala de que precisa do Kassab porque o Lula é presidente e ele precisa de alguém para proteger ele em Brasília, né? Você? No entanto, você e o Kassab estavam juntos muito antes do Lula ser presidente. E tá aí, você já se pergunta, não, Paulo, o fato do Kassab apoiava o Tarcísio não significa que o Tarcísio apoiava o Kassab. Mas por quem é o vice-governador de São Paulo? Esse Felício Ramute? Gente boa, esse gente boa aí. Chuta aí, dou 10 segundos pra você chutar o número do partido do Felício Ramute. Acertou, quem escreveu 55, pô, PSD. Então não tem como sequer cogitar que a época da reportagem da CNN, o Tarcísio e o Kassab não eram aliados, que não haviam feito acordo político. Já que o cara que foi candidato a vice na chapa com o Tarcísio era justamente do partido do Kassab, porra. E aí é o seguinte, você analisa o quão benéficas ou maléficas foram os acordos políticos pelos resultados que eles geraram. É justo, não é isso? O que nos leva a perguntar, então, quais foram os resultados gerados pro Brasil da parceria Tarcísio-Kassab. Eu sei os resultados pro Alexandre. Não é uma resposta positiva pro Brasil. De um lado, a gente tem o Tarcísio, um dos governadores mais populares do Brasil, governa o estado mais rico do Brasil, o segundo maior orçamento da América Latina, controla uma das máquinas públicas mais poderosas do mundo, com um poder imenso de negociação na mão. Do outro lado, a gente tem um sujeito altamente impopular, cujo papel seria servir como para-raio e resolver os problemas em Brasília. Quem é o mais forte entre os dois? O Kassab ou o Tarcísio? De novo, compara os resultados. O padrinho político do Tarcísio, o presidente Bolsonaro, o homem que colocou ele na política, está inelegível, sem passaporte. O grupo político do Tarcísio está sendo ampla e explicitamente perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Milhares de pessoas lá que estavam no 8 de janeiro, muitas das quais votaram no Tarcísio, estão presas e sendo condenadas por crimes que não cometeram. Vários colegas do Tarcísio sofreram o pão que o diabo amassou. O colega de farda, inclusive, alguns colegas de farda, inclusive, né, o Cid. Será que o Tarcísio, jornalistas com passaporte cancelado, será que o Tarcísio não acha que essa gente merece, esses extremistas merecem? Aí você olha o lado do Kassab. Uma infinidade de cargos para colocar gente ligada ao PSD para trabalhar no governo de São Paulo. Conseguiu indicar
até o procurador lá de São Paulo. Segundo, o partido dele é base do Lula no Congresso Nacional. Votou com Lula, tá aqui. Vejam na tela, 72% das vezes na Câmara e 81% das vezes no Senado. Terceiro, de toda a enorme bancada do PSD na Câmara, você só tem 3 deputados que são classificados como oposição ao governo Lula. De acordo com os votos. No Senado, de toda a bancada do PSD, que é a maior bancada, só tem 2 senadores que são classificados como de oposição. Sendo que um deles só participou de uma votação, então claramente não conta, né? Uma votação. Até decisões favoráveis no STF o Kassab tem. Que não é surpresa para ninguém, já que ele é amigo do Alexandre. Amigo. Olha essa matéria do Metrópole. Moraes cancela pedido que impediu vitória de Gilberto Kassab no STF. Moraes. Então, quando você compara os resultados desse acordo Caracu, fica evidente que o Kassab entrou com a cara e o Tarcísio entrou com o resto, ou pelo menos a direita entrou com o resto. Então, não é possível que vocês não concordem com isso. E é por isso que eu quero deixar aqui registrado. O Tarcísio não falou a verdade sobre a relação dele com o Gilberto Kassab. Por mais simpatia pessoalmente que eu tenho ao Tarcísio, eu vou continuar a cobrar os resultados dessa aliança, que talvez tornem a vida dele mais fácil, mas sacrificam o Brasil. Não só a atuação, a ligação dele com o Kassab, a própria atuação do Tarcísio como bombeiro do impeachment do Alexandre no STF. E vocês não pensem que a campanha de boicote ao PSD acabou, muito pelo contrário, ela só começou. Agora a gente vai estar mais tempo para averiguar quais alianças estão sendo feitas pelo PL, pela direita. A gente vai cobrar cada uma das alianças feitas do PSD, com o PSD do Kassab. Chega desse acordo de Caracu. Chegou a hora da direita se impor e parar de ficar aceitando migalha de cacique que promete ser para-raio e não entrega nada como resultado. Inclusive, pela primeira vez, a gente tem um documento para pedir assinatura no Senado Federal. Finalmente. Isso é muito importante, preste atenção nisso. Esse é um requerimento de urgência para apreciação do pedido do impeachment do Alexandre. E já foi assinado por todos os 36 senadores que se comprometeram publicamente com o impeachment. Faltam só 5 assinaturas. Não desistam. Cobre o seu senador. E aí não tem jeito. Xandão continua a mandar e desmandar no país. A gente vai ficar aqui de mãos atadas pedindo... Ah, não, veja, não pode criticar o Tarcísio, senão a esquerda ganha. É sempre o mesmo discurso alienado. Quando é que eu vou poder cobrar o cara que eu votei? Pra acabar com a TV Cultura. Pra acabar com a infraestrutura inteira que dá suporte pro Moraes, que é o Kassab. É uma vergonha isso. Tem que dar aula de o quê? Humanidade? De empatia pro Tarcísio? Ele tá fazendo vídeo dando risada no Instagram, nas redes sociais. Chega num ponto que fica absurdo. Todo mundo concorda que tá tendo abuso, que tem perseguição, que o Moraes precisa ser preso. E o Tarcísio faz lá cara de paisagem e mantém o Kassab no secretariado. O Kassab manda em 70% do governo do estado de São Paulo. É mais governador que o Tarcísio. Não dá para aceitar isso, Pitoli. Me perdoa. Chegamos num ponto que não tem mais saída. O Kassab tem que ser demitido e o Tarcísio tem que adotar uma postura pró-liberdade de expressão pelo impeachment do Moraes. Claro, com aval de Lula, que também bate palmas, porque o Xandão tem lado. É o lado centro-esquerda. Esse aqui é o cara que os bolsonaristas defenderam, que o Tarcísio defendeu. Tá vendo? Fazendo chacota. Olha aqui pra você, a gente que sempre votou no Bolsonaro sempre falou que esse cara aqui era um lobo em pele de cordeiro. A gente sabe disso. Eu não sei o que levou o Bolsonaro a apoiar esse sujeito aqui. Não sei. Talvez ele estava sendo pressionado pelo Valdemar, talvez alguma coisa aconteceu, mas não dá, gente, para aceitar esse tipo de coisa. E tá aqui a prova, porque nem agora no segundo turno eles querem o Bolsonaro. Vocês estão vendo? É isso que a gente estava falando, meu povo. E agora a gente tem que aguentar ver Nunes e Boulos no segundo turno.
Parabéns a todos os envolvidos da direita que ajudaram a fazer isso. Tarcísio, a gente não vai esquecer de você em 2026. Você pode ter certeza, tá? Aqui é o Dr. Del Tomás, é Dedo na Ferida. Curta, comenta, compartilha e deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu até pensei que eles iriam querer derrubar o Lula assim que ele assumisse, um pouco tempo depois ali, 1 ano, 2 talvez, mas isso não aconteceu e parece que não vai acontecer. Acho que estão satisfeitos com a destruição do Brasil. O Bolsonaro suou ali com Paulo Guedes reconstruir a economia do Brasil, pegou um país destruído, entregou com um PIB positivo, entrou ali um país que ele gastava a quantidade X. Quando ele entregou, estava gastando bem menos, estava tendo lucro, entregou o país no azul, pegou no vermelho, entregou no azul, pegou toda aquela destruição da Dilma, PT, os caramba, aquilo. O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Que a minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Da minha caneta, tudo pode acontecer. Temer deu de leve ali, começou a querer dar alguma consertada, pelo menos freou aquela destruição. O Bolsonaro chegou e começou a botar a casa em dia. E aí o Lula já destruiu tudo de novo, mais de 1 trilhão de rombo, 2 trilhões de rombo, taxação para aqui, para ali, comprando avião, comprando roupas caríssimas para Janja, camas que tu nem precisava comprar lá pro Palácio da Alvorada, porque falaram que o Bolsonaro tinha levado, tinha roubado tudo. No final das contas estava tudo lá mesmo, e eles inventaram que não estava lá para poder gastar mais nosso dinheiro, comprar, ainda mandou um caminhão de dinheiro pro Boulos, agora parece que tinha mandado 30 milhões pro Boulos no primeiro turno, agora mandou mais 15, tá? Mais 15 milhões de reais direto do governo federal, do seu dinheiro, você que apoia e você que não apoia o Boulos, esse dinheiro, esses 15 milhões de reais que você jamais verá na sua vida, nenhum desses milhão aí, tá? Foi para a campanha do Boulos contra o Ricardo Nunes. Inclusive o Lula está sendo acusado aí de um monte de coisa, né? Já era para ter feito um processo de impeachment, na verdade. Tem mais de 5 acusações que eu já contei nos dele contra ele aí. Daqui a pouco nem ele vai conseguir contar, né? Porque ele precisaria ter os 10 dedos e não vai conseguir contar as próprias acusações aqui. Daqui a pouco chega a 10. Mas a questão da energia em São Paulo, que a Enel tá daquele jeito lá e parece que o Nunes não faz nada, a impressão é que o governo federal e o Boulos está tentando colar no povo, mas o Nunes disse que o contrato que foi feito sim pelo Bolsonaro, mas é o Lula que tem que tomar providência. O Lula é o presidente agora e o Lula não está tomando nenhuma providência nessa questão aí. Você entendeu? Se fosse o Bolsonaro, tenho certeza que já teria tomado providência, como tomou em Brumadinho, quando ele mesmo foi lá ajudar o governador Zema e tudo mais. Aliás, falando em presidencial para 2026 e falando em Romeu Zema, o Zema é um forte candidato, podemos esquecer, porque ele é do Partido Novo, um partido de direita, um partido que em 2026 não tem um nome forte para concorrer à presidência, porque o candidato Dávila, que hoje comenta nos pingos nos dias da Jovem Pan, é muito fraco, mostrou isso em 2022. E o Zema é fortíssimo, ele foi reeleito com um percentual de aprovação altíssimo, com mais de 60%, foi eleito em Minas Gerais e foi reeleito agora para governador de novo. E ele é muito forte em Minas Gerais. Minas é um estado gigantesco, é o segundo maior colégio eleitoral do país, é o segundo colégio eleitoral, contando o estado, cara, segundo maior colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo. Só o estado de São Paulo tem mais eleitores aí que Minas Gerais, e o Zema tem aprovação total em Minas Gerais, aí mais de 60% de aprovação, tanto que foi eleito com um percentual altíssimo também, de mais de 60% aí, então ele é um cara forte. E se o Bolsonaro não puder concorrer, tem algumas opções aí. O Pablo Marçal, que surgiu aí como o cara que vai para o segundo turno para 2026 contra o Lula, segundo a pesquisa Quest. Vem a pergunta, eu pergunto para a fonte, e se uma hecatombe acontece, a história é subvertida, a tradição é revolvida
e a esquerda e Boulos não chegue no segundo turno. O que vocês vão fazer? E a resposta foi: a nossa base vai, em grande parte, com o Nunes. Claro. Claro, aí entra aí uma questão de um bom senso, né, nas circunstâncias. E eles acham o Marçal mais perigoso do que o Bolsonaro, inclusive, né? Tem a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro, fortíssima candidata, na minha opinião. Eu votaria nela. Tem o Tarcísio de Freitas, que para mim já desidratou. Agora estão relativizando, falar que é normal o Alexandre de Moraes dar 24 horas para intimar o Marçal para um depoimento. Falar em inelegibilidade ou impugnação da chapa, caçar a candidatura. E estão achando isso normal. O próprio Tarcísio pedindo a prisão do Marçal sem sequer uma perícia para averiguar se é falso ou não o tal documento. E a prisão, né? Tem gente falando assim, mas se documento falso é passível de prisão. Sim, mas foi ele que falsificou, foi ele que publicou, e aí, sabendo que era falso, e aí vem de novo o duplo padrão. Bom, pediram a prisão do Janones em algum momento. Aliás, o Tarcísio pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, que cometeu vários crimes, que está censurando, perseguindo pessoas com prisão política de bolsonaristas, como o Felipe Martins, o Daniel Silveira. Então, deixa eu entender, o Tarcísio vem a público imediatamente após a pendenga toda, a celeuma toda, pedir a prisão do Marçal. Mas ele não pede o impeachment do Alexandre de Moraes. E tem bolsonarista ok com isso, achando legal. Vamos brincar de eleição em 2026, porque nós vamos salvar a democracia do Brasil com o Tarcísio em 2026. É sério que tem gente acreditando nisso. E aí quando eu faço esse tipo de reflexão, tem uma ala bolsonarista que vem com pedras na mão dizer que eu... Para mim, desidratou, não votaria em Tarcísio, não votaria. A não ser que, de alguma maneira, caia ele e o Lula no segundo turno, aí eu voto nele. Mas no primeiro turno eu não voto nele de jeito nenhum. No presidente Bolsonaro. Agora, voltando lá à sua pergunta original sobre, né, no caso do presidente Bolsonaro não poder concorrer, assim, eu tenho dificuldade de falar porque, de fato, a gente acredita que ele vai estar em posição de concorrer. Mas hoje são os nomes que são colocados aí, Guilherme, que a imprensa já cansou de bater, né, do Tarcísio, do Ratinho Júnior, do Caiado, do Zema. A minha avaliação é que hoje, o retrato de hoje, na impossibilidade do presidente Bolsonaro concorrer, o nome mais bem posicionado seria o do Tarcísio. Não só pelas pesquisas que a gente já fez, que mostram que ele tem uma largada maior, como sendo uma pessoa que eu acredito, né, que o nosso eleitor se identifica mais ali, como sabe que o Tarcísio é um candidato de direita, foi um baita ministro do presidente Bolsonaro, concorreu ao governo de São Paulo a pedido do presidente Bolsonaro, um carioca flamenguista se elegendo governador de São Paulo, está fazendo um grande trabalho lá em São Paulo, em especial na segurança pública com o Derrit, né, que faz um trabalho brilhante. Então, assim, num retrato de hoje seria, sem dúvida alguma, o Tarcísio. Né? E aí você começa a ver como é que vai embaralhando o jogo por outros lugares do Brasil. Porque o Tarcísio sendo candidato, dependendo de como for construída essa candidatura, tem o PSD do Kassab, né, que tem a expectativa de fazer uma sucessão, nessa hipótese, fazer uma sucessão no governo de São Paulo. Não sei se o Kassab... Para o espectador que pode não estar entendendo. O que acontece? O PSD tem a vice do Tarcísio. O vice-governador Felício Laterça é do PSD. O chefe da Casa Civil do... Felício Laterça é o delegado, do ex-delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Felício... Armude, né? Armude. Acho que é um nome... Vice-governador Felício, que eu juro que eu aprenderei o sobrenome dele em breve, até porque se o Tarcísio for candidato a presidente, ele herda o governo de São Paulo, e aí ele vai ser o governador num período de eleição. Com o nome principal do PSD, que é o chefe da Casa Civil da Secretaria de Governo do Tarcísio, que é o Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab não é o melhor amigo de vocês, já teve, inclusive, atritos públicos com seu pai. Mais uma contextualização que é importante para você entender, que o PSD e o bolsonarismo em algumas praças vêm se estranhando. E parlamentares bolsonaristas vêm incentivando esse embate. Né? O Nicolas, por exemplo, como tem o Bruno Engler, apoiado por ele em Belo Horizonte, enfrentando o Fuad Noman, que é do PSD, ele incentiva esse embate. Em outras praças, isso também. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Né? Alexandre Ramage contra Eduardo Paes do PSD. Como é que fica esse xadrez? Vocês vão entregar, para lançar o Tarcísio candidato a presidente, vocês vão entregar
o governo de São Paulo de presente para o PSD? Eu acredito que esse é um nó difícil de desatar. Mas na hipótese do Tarcísio não tentar a reeleição e ser candidato a presidente com apoio do presidente do Bolsonaro, a gente vai ter que decidir como é que faz ali em São Paulo. Esse é um ponto. Mas eu acredito que o Kassab tem na pessoa, no CPF, com relação ao Tarcísio, nessa hipótese dele ser o candidato, e ele tem uma tendência natural de apoiá-lo, mesmo que não seja possível, né, que nós, né, em troca disso, entreguemos o governo, a candidatura, a sucessão do Tarcísio ao governo de São Paulo nas mãos do PSD. Acho um nó difícil de desatar. Isso traz outras consequências. Vamos supor na hipótese do PSD, né, conseguimos chegar numa equação, alinhamos isso de alguma outra forma sem botar o governo de São Paulo na mesa, o PSD caminha em apoio ao Tarcísio. Aí você olha para o Rio de Janeiro, tem o Eduardo Paes, que acaba de se eleger pelo PSD, prefeito do Rio de Janeiro, e que diz que não, mas eu acredito que ele pode acabar sendo um candidato a governador. E imagina o Tarcísio contra o Lula, né, como é que se posiciona, né, o Eduardo Paes, por exemplo, numa possibilidade de ser candidato ao governo. Ele vai dar o apoio ao Lula, como ele prometeu dar, ou ele vai caminhar com o seu partido apoiando o Tarcísio? Eu imagino que isso aconteça em várias outras cidades, em locais importantes por todo o país. Lembrando que o PSD tem ministérios no governo Lula, né? Quer dizer, ainda tem mais um complicador aí. O que acontece? Eu não gosto, Guilherme, de botar num pacotão um partido, o PSD. Tem gente no PSD que a gente fala bem, que são bons quadros, como o Ratinho Júnior, por exemplo, né, que faz um bom mandato no governo lá do Paraná, assim como o MDB. O MDB a gente apoiou aqui no Rio de Janeiro o Netinho Reis, que se elegeu prefeito de Duque de Caxias no primeiro turno. MDB. Em União Brasil, nós apoiamos aqui o concorrente do Vaguinho, né, o deputado Márcio Canela, se elegeu prefeito de Belford Roxo pelo União Brasil no primeiro turno. PP, nós apoiamos o Vladimir Garotinho, em Campos, também se elegeu no primeiro turno. Quer dizer, então não gosto de botar todo o partido, nós não apoiamos esse partido. A gente pode tratar dessa forma com os partidos do centro para lá. PT, PSOL, PCdoB, a extrema esquerda toda. Mas eu sou sempre a favor de sentar e conversar e tentar chegar numa equação, porque para a gente resgatar o governo federal, resgatar o nosso Brasil, é importante também essa conversa partidária. E cada vez que a gente simplesmente rotula um partido como sendo aquele que nós não queremos, automaticamente a gente está jogando esse partido todo para o lado de lá, para apoiar o Lula. Então, assim, eu acho que não é inteligente. Então, eu sempre, para concluir, sem ferir os nossos princípios, sem perder a nossa essência, eu acho que é possível alguma flexibilização até o centro, para que a gente tenha uma força maior do nosso lado, ou pelo menos anular que essas forças vão para o lado do nosso inimigo. Tem ali o Jorginho Mello, excelente governador de Paraná também, excelente governador. Paraná não, Santa Catarina, né? No Paraná é o Ratinho Júnior, que é do PSD, né? Diga-se de passagem. Nós temos aí o Caiado em Goiás, também é um bom nome, mas eu acho que ele não tem essa potência toda a nível nacional, igual o Zema chega a ter. O Zema está aqui no Sudeste e tal. É um estado que é o segundo maior colégio eleitoral do país, um estado muito importante, tem várias questões aí, de todas as questões do Brasil. Minas Gerais, ele está ali entre ele praticamente é o terceiro estado mais importante do Brasil, porque você pega aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é o Sudeste. Você entendeu? O Espírito Santo perde força nessa brincadeira aí e entra estados de outras regiões, mas a região mais forte é o Sudeste, onde tem maior concentração de população, maior colégio eleitoral, e Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Minas Gerais é a crista da onda, até porque no Rio de Janeiro você viu que tá uma bagunça, né? Tanto a cidade que elegeu agora com 60% o Paes, o candidato de esquerda, quanto o estado, que tá uma porcaria também há anos aí, corrupção, aquilo, malandragem, tem de tudo errado lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá terrível a situação, mas os moradores são culpados, porque eles também votam, né, nesse pessoal aí. O voto é secreto, poderia votar no cara de direita e falar pra malandragem que votou no cara de esquerda. É claro que uma hora alguém ia ter que, mas não ia saber quem foi, né, então todos iam pagar. Acho que não dá, né. Além do mais, uma hora ou outra com o governo de direita, essa malandragem aí ia comer o pão que o diabo amassou, né. Por exemplo, o Tarcísio, ele deveria se candidatar no Rio de Janeiro, né? Em vez de candidatar a presidente, candidato a governador no Rio de Janeiro aí em 2030, depois que venceu o seu mandato de São Paulo, mude para o Rio, candidato a governador do Rio e vamos tentar consertar o Rio de Janeiro, Tarcísio. Presidência não. Agora, você tem aí o Caiado, o Jorginho Mello, tem o Zema, tem a Michelle Bolsonaro, agora tem o Pablo Marçal também, e
Tem até quem diga que Eduardo Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro seriam outra opção presidente. O Flávio Bolsonaro, acho que ele não tem condição pela questão da rachadinha aí, que há muitas dúvidas até hoje, ninguém sabe essa história direito, nunca foi bem explicado, é igual ET de Varginha, né? Conta-se uma história ali que alguns acreditam, outros não, alguns fingem que acreditam, mas não tem certeza. O Eduardo Bolsonaro está com uma postura ridícula aí também, atacando o Pablo Marçal praticamente gratuitamente, contando umas histórias aí para aquele curral eleitoral bolsonarista, extremo bolsonarista, eu diria, aqueles que seguem ali, mesmo se der uma notícia aí na Revista Oeste que o Bolsonaro fez um crime de corrupção lá, que roubou 1 bilhão lá, o pessoal vai continuar votando Bolsonaro, puxando o saco, etc e tal. Mesmo no primeiro turno que eu tô dizendo, mesmo no primeiro turno, quando tiver opções melhores, que não tem esse escândalo aí, eles votariam no Bolsonaro mesmo assim. Não, o Bolsonaro, no caso desse aí, ele seria opção contra a extrema esquerda. Contra a extrema esquerda, você votaria nele. Ou contra quem tenha crimes piores. Então você vai medir o cara pelo a gravidade do crime, quanto que ele roubou, quantas pessoas o crime dele causou a morte ou ferimentos, quantas pessoas ele destruiu a vida com o crime que ele cometeu. Aí você coloca ele na escala, colocando. Quanto mais o cara tiver prejudicado, menos chance de receber voto da gente ele tem que ter. Porque que é difícil, hein? Que começa do povo, né? O povo que aqui embaixo faz as coisas erradas, não para no stop, para em cima de faixa de pedestre. Isso quando vai estacionar, porque geralmente vê o pedestre, mas não para na faixa. A falta de educação tremenda. Você vai em Portugal, você fica assustado, que você pedestre, andando em Portugal, você para na faixa de pedestre, os carros param para você. Aí você olha assim e fica, não vão passar? Passa você, a faixa aí, ó, seu direito de pedestre, passe. Eu tenho que parar para que você passe. É o seu direito. Então você fica até espantado, como é que pode, né? Não precisa ir tão longe, né? Em Brasília é um pouco assim também. Mas em Minas e no resto do Brasil, São Paulo, é um desrespeito. Então o próprio povo não respeita nada. Quando vê a chance de pegar ali algum benefíciozinho ele quer pegar. O próprio Auxílio Brasil aí não deixa mentir, né? E aí depois esse cara candidata a vereador, daqui a pouco é prefeito, quem sabe é deputado, vai chegando mais longe, daqui a pouco tá lá no governo federal de Brasília, pronto, aí vai lidar com valores muito maiores, e aí os olhos começam a brilhar, aquele cifrãozinho ali, pronto, acabou. Tarcísio, Michele, Zema, Caiado, Jorginho Melo, Marçal, Lula. Quem é que vai pro segundo turno em 2026? E agora, hein? O que é que vai acontecer com Tarcísio e Marçal? Precisa combinar com o povo, galera. Né? Acho que esses políticos todos precisam dar uma voltinha aqui em São Paulo só para sentir como que está o clima. Eu nunca vi estarem acabando com a credibilidade do presidente Bolsonaro nessa velocidade que estão fazendo. A troco do quê? De Tarcísio? De Kassab? Eu sei lá mais quais são esses interesses. Só que o povo está percebendo, o povo não é idiota, né? Está derretendo a popularidade do Bolsonaro, e eu sei que não é isso que o Bolsonaro quer. Então, eu acho que esse entorno do presidente Bolsonaro, dessa vez, está pegando bem pesado, assim, conosco, porque é indefensável o que o Tarcísio vem fazendo, a soberba dele. Todo mundo sabe que eu não sou Marcelete, mas é inenarrável. Tanto no governo, a gente só pode falar derrite, derrite e derrite. Todo o resto está deixando a desejar. Eu não quero ter um presidente assim. Para governador de estado até serve, porque precisa realmente fazer bastante infraestrutura. Presidente, depois que o Lula sair, a gente vai ter que consertar toda a política externa e etc. Alguém que olha para nós e acha a gente bastante radical, que vai lá e senta com os ministros do Supremo, que está detonando a vida de todos os brasileiros, o pai que deixa aquela menininha sem pai, sem avô, e ainda consegue rir para esses caras, é do cargo dele. Não, não é. Não é. Então, por esse quesito aí, para mim, precisa recuperar muito a moral. E a soberba tá tão grande. E que história é essa do Kassab, gente? Eu sei lá, eu nunca votei no Kassab. Eu fico, assim, extremamente triste quando eu vejo isso. Então, assim, pelo amor de Deus, salvem o único que ainda a gente tem orgulho de falar, que se chama Jair Messias Bolsonaro. O restante tá uma palhaçada. Eu não vou participar disso, não vou concordar, porque realmente o Tarcísio tá aqui, ó, para mim. Será que o Marçal chega lá sem inelegibilidade? E o Bolsonaro chegará sem inelegibilidade? Porque, por enquanto, está inelegível por causa da reunião que ele fez, que é algo absolutamente inaceitável, você tornar alguém inelegível por um direito constitucional dado ao cargo que ele ocupa. Isso é inacreditável. Mas só no Brasil, né? Onde um ladrão que roubou trilhões, eu confesso, é o atual presidente,
e alguém que não fez nenhum crime está inelegível, né? A ficha limpa, às avessas aqui, by Xandão. É treta, é somente a minha opinião.